carne saborosa que tem conquistado cada vez mais consumidores, a presença da tilápia em algumas lagoas do Rio Grande do Sul tem preocupado pescadores e pesquisadores do estado. Nós vamos saber os motivos com o professor de Biologia Marinha da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o Enio Lupinski Júnior. Professor, bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, Agradeço a UERGS, né, participação no Grupo Bandeirantes e no Agro Mais, tá? Então, é uma alegria estar aqui participando com vocês desse programa matinal. É uma satisfação nossa em recebê-lo aqui, professor. Bom, primeiramente, a presença de tilápias acima do que se pode considerar aí como normal nas lagoas pode causar algum tipo de desequilíbrio ecológico? Quais os riscos da presença aí dela em algumas lagoas do estado, professor? Ok. Na realidade, a tilápia é um ciclide, família ciclide, né? Então, ela é uma espécie exótica no Brasil. Ela é oriunda do Rift Valley africano, né? Então, ela foi introduzida de forma meio experimental nos anos 50 e 60, né? E em 1971 foi um marco assim mais histórico do início da tilapicultura no Brasil, né, quando foram importados 60 indivíduos da Costa do Marfim, da chamada linhagem de Boaquê, para através na época pelo Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca, para o reservatório, o açude de Pentecostes no Ceará, né? Então a partir dessa essa atividade se desenvolveu com essa espécie exótica, mas é uma espécie que tem importância muito grande no cenário nacional e mundial, né? Porque hoje ela é a terceira espécie de água doce mais cultivada no mundo, tá? Só perde para a carpa capim, né? Que tem um farigona idelos, e a carpa prateada, Copiotrix molitrix. Tá? Então, a terceira espécie de água doce mais cultivada, né? Eurychromis nilotica, a tilápia do Nilo, no caso. E hoje, o último relatório da FAO, de 2022, reportou mais de 4 milhões e 400 mil toneladas produzidas no mundo. Tá? Então, o terceiro peixe mais cultivado de água doce e 9% da produção mundial registrada naquele último relatório. O relatório vai ser atualizado agora em agosto de 2024, ele é produzido a cada 2 anos pela chamada de SOFIA, né? State of Fisheries and Aquaculture, então é produzido pela FAO. Então, esses dados são muito importantes. Então, só voltando à tua pergunta, né? Eu fugi um pouquinho. Mas, então, sendo uma espécie exótica e com potencial de espécie invasora, segundo a própria União Internacional para a Conservação da Natureza, né? Então, a espécie está entre os 100 espécies animais e vegetais com maior potencial para serem espécies invasoras. Então, o que a permite ser tão adequada, ser tão versátil na produção de carne, como tu bem colocaste, uma carne saborosa, né? Com poucos espinhos, aqueles no meio do filé, ausentes. Então, o que a torna, o que a coloca uma espécie muito promissora no Brasil e no mundo como biomassa, como produção animal, essas mesmas características a permitem se tornar uma espécie invasora. Então, nas nossas lagoas, ela não deveria estar, não deveríamos ter nenhum exemplar de tilápia solta no nosso ambiente natural, né? Então, possivelmente, veio de criadouros legalizados ou não, especialmente em momentos de maior cheia, de maior enchente, maior volume de pluviosidade, como a gente passou agora o inverno e a primavera, né? Então, pode haver o rompimento acidental, então, escape acidental ou não, ou até a soltura, né, desses indivíduos no ambiente natural. Então, a gente já vê, através de relatos, não temos um trabalho científico pontuando, quantificando, qualificando, mas a gente já vê, através de relatos de pescadores, inclusive com vídeos e fotos, né, a presença dela no nosso ambiente, na nossa bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Então, são 39 grandes corpos d'água e ela já foi registrada na Lagoa do Marcelino, que é uma lagoa mais interior, uma lagoa abraçada, né, pelo município, dentro do município de Osório, né? Então, um cenário bastante preocupante em ela deslocando espécies nativas com comportamento, com alimentação semelhante da própria família Cichlid, como é o caso do nosso maior dos carás, né, o Geophagus brasiliensis, que ele é muito parecido até fisicamente, características. Se pegar indivíduos de espécies diferentes, mas de mesmo tamanho, talvez uma pessoa leiga ache que é a mesma espécie, inclusive, né? Mas isso pode causar um desequilíbrio, infelizmente, bastante relevante. Então, ela pode deslocar espécies nativas, né, e afetar, inclusive, a pesca artesanal, né, cujo cará, o Geophagus brasiliensis, é uma das espécies-alvo, ok?
Eu ia falar justamente sobre isso com o senhor, professor, sobre essa questão aí da preocupação dos pesquisadores, mas também com os pescadores, né? Muitos deles que vivem aí da pesca de espécies nativas estão preocupados, porque eles estão ali acostumados a pescar em cará, traíra, acabam então perdendo um pouco do espaço também. É uma questão econômica, social, que também é levantada nessa questão, né? Exatamente, porque como a gente não, em termos ambientais, não há como saber como o ambiente vai se comportar, né, perante uma espécie, apesar de ser semelhante aos nossos ciclídeos, ela consegue ter uma reprodução relevante. Então, uma fêmea, já a partir de 3 meses e pouco, consegue gerar uma nova prole, né? Então, se a princípio não havia grande preocupação no Rio Grande do Sul devido às baixas temperaturas, se a gente pegar a linhagem de tilápia mais importante hoje é a linhagem Gift, né? Cujo início da história dela se deu em 2005, através da UEM, que importou, através de uma organização não governamental, né, na Malásia. Então, em Penang, foi para Kuala Lumpur, e esses peixes foram importados. Então, cerca de 600 indivíduos chegaram na UEM Codapar em 2005, né, e foi feito um trabalho importante de melhoramento genético, né, semelhante ao que já foi feito para um dos peixes mais cultivados de água salgada, que é o salmão, esse salmão nosso de comida japonesa, né, sashimi e sushi, né? Então realmente causa preocupação essa questão. Não se sabe como vai ser a dinâmica do crescimento da tilápia do Nilo nos nossos ambientes aquáticos, em ambiente solto, né? Então, se esse animal ele é oriundo de um clima mais quente, o Rift Valley africano, no entanto, a partir de 2005, com essa importação para o Paraná e disseminação para outros estados, como Santa Catarina, próprio Rio Grande do Sul, a gente começa a ter um animal que, a princípio, teria uma reprodução um ótimo, cerca de 26 graus, mas a partir de novas gerações de cultivo em solo brasileiro, se tornou ainda mais resistente a variações de temperatura. Então, hoje sabe-se que vieram 33 famílias, né? Famílias da linhagem Gift. A linhagem Gift é um nome, uma abreviatura, né, para tilápia cultivada, melhorada geneticamente, né? Então, o ponto inicial é a velocidade de crescimento, tamanho de filé. Então, ela consegue, comparado com tilápias, digamos assim, de linhagens mais antigas, ela consegue crescer mais rápido. Se ela cresce mais rápido, chega num tamanho reprodutivo mais rapidamente também. E as nossas temperaturas baixas, que a princípio se achava que seria um limitador, um fator limitante natural, parece que não estão funcionando, né? Parece que não estão funcionando e que não vão funcionar, porque já temos relatos de tilápias adultas no ambiente natural, né? Então, voltando, a gente não era para ter nenhum exemplar de tilápia, né? Então, os pescadores já estão começando a pescar em alguns lances, alguns tipos de petrecho, alguns tipos de arte de pesca, estão começando a pescar mais tilápia do que peixes nativos, como tu bem colocaste, né? O próprio caraca, a traíra também é outro recurso pesqueiro importante na nossa bacia hidrográfica do Rio Tamandaré, né? São 39 grandes corpos d'água, né? Subsistema norte, subsistema sul, grosseiramente falando, a partir de Imbé Tramandaí, né? Para o norte, para o sul, ou para o nordeste, sudoeste, melhor falando. Mas então é uma situação bastante preocupante e sabe-se que não existe nenhuma iniciativa no mundo que deu certo para o combate de espécies nativas, desculpa, espécies exóticas aquáticas, né? Só uma iniciativa no mundo que deu certo para a erradicação de espécies invasoras, né, com características invasoras, que foi de caprinos, na família Bovidae, né? Então foi nos Galápagos. Então eram animais terrestres que foram caçados um a um com o uso de helicóptero e de snipers. Então o ambiente aquático, a situação é muito mais preocupante. Temos o caso também da palometa, não é o foco aqui da entrevista, né? Temos o caso clássico do molusco bivalvo, o mexilhão dourado, causa perdas, causa prejuízo, captação de água, no próprio Guaíba e em outras localidades do Rio Grande do Sul. Então, é uma situação bastante preocupante e as medidas são muito trabalhosas e são caras e são mitigatórias, né? Então, possivelmente, nunca mais se vai conseguir retirar totalmente a tilápia, tanto ali da Lagoa dos Patos, né? Da Lagoa dos Patos, tem ali, que não, a princípio não teria contato com o nosso, mas hoje sabe-se que a utilização dos canais de irrigação podem ter sido a porta de entrada, o local pelo qual tanto a palometa, né, quanto a tilápia podem ter adentrado à bacia hidrográfica do Tramandaí, que é o nosso litoral norte aqui, né?
Muito bem, professor. A gente algumas vezes já tratou aqui das palometas. Eu mesmo já entrevistei alguns pesquisadores. De fato, é uma preocupação que já vinha, né, não só com os pesquisadores, mas também para os pescadores. E agora também, então, essa questão da tilápia é mais uma preocupação aí para o Estado. Enfim, como o senhor disse, é uma ação agora, vai ser muito difícil, né? Existem ações paliativas, mas nessas questões de água, aquáticas, né? Fica muito mais difícil conseguir resolver esse problema, pelo menos a curto, médio prazo, né? Bom, professor, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no Agromanhã, trazendo essas explicações. O nosso público sempre gosta de ficar atento, né, sobre essas novidades positivas ou as questões que trazem preocupação para o setor. E esse, com certeza, é um dos setores uma das questões que tem preocupado aí os criadores e também os pescadores da região. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tenha uma ótima semana, viu, professor? Muito obrigado, é um prazer, é uma alegria participar, né? Então, um forte abraço para ti, para toda a audiência, né? E agradeço ao Grupo Bandeirantes, né? Sempre é bom também trazer, vestir a camiseta no sentido literal, nesse caso, né? Da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um excelente dia, uma excelente semana.